Muito boa noite, bom dia, boa manhã, boa tarde, dependendo de onde você está e de que horas você está ouvindo esse nosso podcast. Pessoal, estamos tendo é gerúndio, mas estamos crescendo, estamos evoluindo, estamos permeando outros ares, outros mares, com pessoas interessantíssimas, pessoas de garbo e elegância, pessoas relevantes no mercado, pessoas que estamos fazendo barulho. E você faz parte disso, nosso ouvinte, nosso seguidor no Instagram e nosso assinante do site, do nosso feed, do Cybersecurity Brasil. Hoje eu tenho o prazer de apresentar Gabriel, que é da CLM, é diretor VP da CLM, e hoje ele veio aqui compartilhar um pouco do que é a CLM, essa empresa que tem sua parte de consultoria em segurança, que tem a sua parte de integradora. Ele vai contar um pouco isso e também vai nos dar um briefing que estamos há poucos dias do Mindsec, um dos maiores eventos de cibersegurança da América Latina, e você está aqui em primeira mão ouvindo o que a CLM tem de novidade, o que a CLM vai levar, e uma nova parceria que eles acabaram de fechar com uma empresa, um parceiro, um fabricante top de linha, mas isso tudo eu vou deixar para o Gabriel. Gabriel, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pelo convite. Eu fico imensamente agradecido e honrado em estar falando com vocês da CLM. Gabriel, boa noite, por favor, se apresente. Boa noite, Orlando. Muito obrigado. É um prazer aqui estar com você aqui no Cybersecurity Brasil, no podcast de vocês. Para a gente, assim, é muito interessante justamente essa época do ano onde acaba acontecendo o Mindsec e sempre tem muita novidade, muitas empresas expondo no Mindsec, e acabou, de fato, como você falou, acabou virando um dos maiores eventos da América Latina de cibersegurança, né? Contar um pouquinho aqui do meu percurso aqui na CLM. A CLM é uma empresa familiar. Eu comecei na CLM lá em 96. Caramba, 96. Eu não sabia que era familiar, não, achava que era já... Uma empresa familiar, né? Ela foi fundada por acaso pelo meu pai. Olha, né? Só! A gente não conta, mas eu comecei em 96, antes de entrar na engenharia. Eu sou engenheiro de produção. Legal. E eu entrei na faculdade em 97, me formei em 2001, e sempre trabalhei na CLM, sempre gostei muito. E em 96, a gente de fato virou a companhia que nasceu como uma companhia de serviços dentro de um banco francês, e a gente virou para uma distribuidora de tecnologia. Bacana. Então, hoje em dia, a CLM ela é 100% uma distribuidora de valor agregado, né? E a gente sempre pautou muito nosso portfólio de soluções por trazer soluções inovadoras e disruptivas. Também é verdade que naquela época era sempre muito difícil você trazer um fabricante consolidado. Naquela época, em 97, 96, a gente está falando de uma Cisco, a gente está falando de uma Tricom, para quem é mais antigo, lembra da Tricom, Novell, né? Eu sou de 90, para mim é grego. Algumas palavras são gregas, alguns nomes. Exato. Então a gente começou nesse mundo de distribuição, trazendo empresas que acabaram se tornando líderes, né, nos seus respectivos mercados. E hoje a CLM, a gente tem um portfólio de 42 fabricantes, então é muito fabricante. E a gente dividiu esse portfólio em 3 grandes verticais, tá? Então, hoje em dia, a gente tem um vertical de data center, né, infraestrutura avançada, onde o nosso carro-chefe é Nutanix. E dentro de Nutanix você tem outros fabricantes como Lenovo, como Exagrid, como Vim, como Arista, né, entre outros fabricantes. A gente tem uma segunda vertical, que hoje em dia é a nossa maior vertical em número de fabricantes, que é a vertical de cibersegurança. E a gente acabou quebrando cibersegurança em uma terceira vertical, que é a vertical de proteção de identidade. LGPD, GDPR, etc. Nesse meio tempo, em 2013, a gente acabou abrindo uma filial na Colômbia, em Bogotá. Legal. E a gente acabou abrindo justamente porque a gente distribuía a SourceFire, que era uma empresa de proteção de IDS e IPS, que acabou sendo comprada
pela Cisco, Ah, tá. mas aí a Sourcefire no Brasil gostou muito do serviço da CLM como distribuição e queria replicar o nosso sucesso aqui no Brasil em outros mercados, que eles estavam mal servidos. De lá, a gente foi para o Peru, né? Apesar da mesma língua, são outras culturas completamente diferentes, então maneiras de fazer negócio bastante diferentes. Mais recentemente, a gente abriu, há uns 3 anos atrás, a gente abriu o Chile, em Santiago, e no mês passado a gente começou uma operação na Argentina. Então, hoje a CLM, a gente tem uma operação sediada no Brasil, a gente tem uma operação Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Estados Unidos, que acaba funcionando mais como um hub, uma ponte de logística, uma ponte para faturar os países que eu também não tenho faturamento local. Caramba, isso tudo uma empresa familiar expandiu para a América Latina toda em período de quanto tempo, mais ou menos? A gente está falando de mais ou menos uns 12 anos hoje em dia. Caramba, uma startup, assim, quase que um unicórnio, né? Vamos dizer assim. Muito rápido. Eu vou te falar que é um desafio grande você operar, quer dizer, a gente sabe que operar no Brasil não é fácil, né? Eu acho que o Brasil tem as suas particularidades, né? Particularidades, que não são poucas. Eu diria que ultimamente no Brasil, acho que América Latina no geral, as particularidades são de fato as instabilidades políticas, econômicas da região. Isso é um desafio nosso como empresa. A gente, como brasileiros, a gente passa por isso no mínimo cada 4 anos, cada vez que vai ter eleição, e cada vez que tem uma gripe nos Estados Unidos, uma gripe na Europa, vem aqui com uma pneumonia, né? Exato. Então, a gente está bem acostumado aqui com essa volatilidade. Mas eu acho que a volatilidade política também era bastante interessante na América Latina. Então, assim, cada país tem suas particularidades. Por outro lado, a parte tributária nesse país é muito mais fácil que no Brasil. No Brasil, de fato, nós temos aqui uma jabuticaba de impostos. E como a gente tem 42 fabricantes e boa parte deles tem algum tipo de hardware de importação, isso dificulta ainda mais o nosso processo, né? Então, quer dizer, no Brasil, você importar hardware é um drama, você vender interessado é outro drama. Então, mas assim, acho que no frigir dos ovos, a história é bastante positiva de crescimento. Eu acho que a gente acabou, como eu comentei no começo, a gente pegava muita empresa disruptiva, inovadora no começo. A bem da verdade é que, obviamente, a gente teve muita sorte, um pouco de sorte, um pouco de habilidade, um pouco de visão, de escolher os cavalos certos para apostar. E boa parte dessas empresas acabaram virando líderes nos seus segmentos, né? Ou, eventualmente, eles foram compradas por empresas maiores, isso acaba acontecendo com certa frequência. Mas a CLM, depois de um certo tempo, a gente começou, de fato, a criar um nome de reputação no mercado, de fato, de um distribuidor de valor agregado, né? Então, eu não sou um box mover, e a gente começou a pegar marcas fortes, como a F5, a própria Nutanix, né? Uma Lenovo, uma Arista, uma Forescout. Legal. Marcas fortes que precisavam, uma Thales, que precisavam de um distribuidor que, de fato, desse a atenção necessária para o segmento, para os seus produtos. E quando a gente, só um parênteses, quando a gente fala de distribuidor, né? Muita gente que não é da área ou que está começando a entrar na área fala, como assim distribuidor? Vocês têm um galpão que tem esses caras aí? Ou qual que é essa ideia? Vou explicar, boa pergunta, acho que é importante contextualizar. Como funciona? Um fabricante, geralmente, ele vê a figura do distribuidor como uma extensão direta da operação dele, né? Então, nem todos os fabricantes têm CNPJ no Brasil, têm operação local no Brasil, ou mesmo se preocupam em ter que fazer recebimento de faturas não pagas. Então, ele acaba utilizando o distribuidor como uma extensão da sua operação, e o distribuidor é aquela figura que vai fazer a ponte entre a estratégia da empresa globalmente com uma estratégia local, adaptada, tropicalizada. E o distribuidor, ele não vende, ele vende para as revendas
né? Então, hoje em dia nós temos diversas, acho que mais de 4 mil canais no Brasil, com diversas especializações. Mas o canal é o responsável por levar a solução para o cliente final, né? Para o cliente. Né? Que aí seria o integrador, né? Integrador, esse é o integrador, né? E a CLM fica entre o integrador e o fabricante, fazendo essa ponte, evidentemente que apoiando com pré-vendas, eventualmente com pós-venda, né? A gente apoia com crédito, a gente apoia com pagamento, a gente tem a segurança de que eu vou sempre pagar o fabricante, ele vai receber, faça sol, faça chuva, ele vai receber o dinheiro dele. Então, o papel do distribuidor é um papel muito importante na visão do fabricante, porque ele é aquela empresa, aquela entidade que não só vai levar a mensagem do meu produto e vai fazer o produto ter sucesso nos mercados que a gente atua, mas também vai garantir a continuidade da operação e vai garantir o recebimento do dinheiro devido pelos serviços e produtos que a gente vende. Né? E a gente, como distribuidor, a gente tem uma equipe, como eu falei, eu sou diretor da equipe de produtos e diretor de vendas Latam. Né? Então, toda a equipe Latam reporta para mim, toda a equipe de produtos, que é aquela figura daquela pessoa que faz a interface entre o fabricante e as equipes comerciais, marketing, pré-vendas, e acaba lidando também com os canais, essa equipe reporta para mim. Nós temos um diretor comercial, que é o Tomás, que tem toda uma equipe de gerentes de canal bastante regional. Ele tem 3 figuras de gerentes de território, e debaixo desses gerentes de território tem gerentes de canal que atendem diversas regiões ou segmentos de canais. Tem canais mais focados em setor público, tem canais mais focados em telcos, tem canais mais focados em enterprise. Então, a gente tem uma gama de canais. E dentro desses canais, são os canais que focam mais em cibersegurança, tem canais que focam mais em infraestrutura, tem canais que focam mais em produção de identidade. Então, tem espaço aí para quem está ouvindo, quem está interessado, já viu que a empresa é grande, é robusta, tem oportunidades, inglês fundamental, espanhol pelo jeito também, né? Então, para quem está mirando uma oportunidade, e também a parte de infraestrutura. Às vezes tem um pessoal que curte muito, trabalha mais com infra, não é muito chegado em segurança, e então entende que esse é um caminho, o distribuidor é um caminho para ele poder talvez começar a carreira, ou talvez até explorar outras oportunidades em outros mercados aqui, né? Pessoas que têm interesse no comércio latino-americano, apesar dos pesares, né? Apesar das duras penas aqui, que eu acho que quem vence aqui vence em qualquer lugar, né? Porque aqui é uma fábrica de espartanos. É bem interessante, muito bacana. E aí você está comentando de identidade, né? Isso, aliás, até fazendo conectando o que você acabou de falar, a gente tem visto muitos canais que eram focados em infraestrutura, que estão fazendo a transição para canais de cibersegurança. Não necessariamente ele esquece o passado de infraestrutura, mas inclusive os próprios fabricantes eles começam a se posicionar como empresas de cibersegurança. Quando você vai falar do Manotonics da vida, você está falando de hiperconvergência, falando de disponibilidade do dado, mas você fala de disponibilidade do dado, você fala de resiliência do dado também. Então, de certa forma, mesmo fabricantes talvez mais voltados para a infraestrutura, começam também a colocar o pezinho também em proteção de dados, em disponibilidade do dado. Então, hoje em dia, a linha é muito tênue entre infraestrutura e cibersegurança. Perfeito. E a gente viu que os canais de infraestrutura, eles estavam perdendo projetos, ou na verdade, postergando projetos, porque os clientes finais preferem dar foco em soluções de cibersegurança, né? Quer dizer, você não pode deixar de comprar um antivírus, você não pode deixar de comprar um EDR, mas você pode enrolar um pouco o investimento em um novo servidor. O que você não pode ser uma empresa atacada, uma empresa que tem problema de ransomware, um problema que tem problema de extração de dados, uma empresa que parou de operar. Então, a gente viu que o orçamento de cibersegurança ele é muito mais disponível e muito mais imediato
né, um ciclo de vendas um pouco mais curto, porque o cliente precisa se proteger dos novos ataques que acontecem a cada dia, e ele acaba postergando um pouco o investimento em infraestrutura. Bacana. Então, você vê muitos canais fazendo essa transição, tá? Ah, bacana. E então é óbvio que a concorrência está aumentando, né? A concorrência está aumentando, mas vou te falar que ainda tem muito mercado para todo mundo, viu? Isso é o mais importante. Ah, muito bom. E nessa ideia de mercado, de você entender essa transição entre das empresas de infra, focando no mercado de cyber, a gente sabe que tem muita oferta de produto, né? Tem muita gente vendendo muita coisa. E eu sou da área, já estou há pelo menos 10 anos, já passei pela McAfee, passei pela Tempest, pela EZ, já vi muita coisa, muito produto. E sempre tem alguma coisa, sempre tem algum produto de carinho, estimação. Eu, por exemplo, gosto muito do PO, que era o gestor de EPP da McAfee, vou colocar assim, né? Era o antivírus da McAfee, vou colocar, né? Para o pessoal entender, fica mais fácil. Eu era muito ficcionado por isso. Só que aí você vai conhecendo outras soluções, vai, né, criando outros amores, outras paixões. Só que você também percebe que tem muita porcaria no mercado. Tem muita coisa chata, difícil de trabalhar, difícil de mexer, difícil de implementar, soluções que não tem documentação. E aí você acaba, putz, eu fecho parceria com esse cara aqui, mas esse cara não tem, né, não me dá tanto suporte. O suporte dele, o time não fala português, ou então o inglês é muito ruim, ou a documentação é péssima. Então você tem que ter a preocupação de sempre olhar qual que é o fornecedor que você vai se enrolar para poder oferecer isso aos seus clientes, porque senão você acaba manchando sua reputação. E obviamente que a CLM tem essa preocupação, visto o tamanho que ela é, visto o mercado que ela atingiu, os clientes que ela conseguiu conquistar. E parece que hoje vocês estão fechando uma parceria nova com um novo fabricante, certo? Isso. Aí eu queria entender um pouco mais, porque vocês... qual que é a solução? Qual que é o cerne desse fabricante? Quem ele é? Onde que ele atua? Sabe o país de origem? Por que a CLM escolheu ele? Vamos lá, boa pergunta. Eu acho que o fabricante chama Halcyon, tá? É uma empresa que nasceu nos Estados Unidos, uma empresa americana. Ela é sediada em San Diego, na Califórnia. E acho que a Halcyon, eu acho que você fez um ponto interessante, né? Eu acho que essa curadoria dos fabricantes é uma coisa que a gente tem feito bastante aqui. Então, é de fato assim, onde é que a nossa energia, nosso tempo é limitado? Onde é que a gente vai focar a energia com os fabricantes que, de fato, vão trazer um retorno para a companhia? Eu acho que eu tenho muitos fabricantes no portfólio que são fabricantes do futuro, que ainda talvez para o mercado brasileiro ainda não estejam prontos para decolar aqui, maduros, mas não menos importantes. Eu acho que talvez uma maturidade do mercado é importante. Mas quando a gente fechou com a Halcyon, acho que a Halcyon tem uma proposta bastante simples, que é justamente a proteção contra ransomware. Tá? E aí a gente se perguntou aqui, né? Mas nós temos aqui SentinelOne, que hoje é um líder de mercado de a parte de XDR e EDR, né? E que também protege contra ransomware, né? Então, por que pegar uma outra solução, né? E a gente começou a investigar a fundo a Halcyon, a gente começou a estudar, a gente começou a falar com os executivos que estavam no Brasil da Halcyon, entender como é que ela atuava. Né? Eu estive 2 semanas atrás no Black Hat, visitando, e eu tive a oportunidade de falar com o presidente e fundador da Halcyon. Oh, legal. E de fato, a Halcyon tem uma proposta muito simples, que é proteger contra ransomware. Mas a Halcyon faz de uma maneira que nenhuma outra faz. A Halcyon tem um acordo entre o governo americano e a Microsoft, que primeiro a Halcyon ela é só uma solução de anti-ransomware. Ela não vai fazer a parte de monitoramento de máquina, EDR, identidade, nada disso. Ela não concorre com soluções como o SentinelOne, como o CrowdStrike, como o Kaspersky, como o Trend. Ela complementa a solução. Tanto que se um cliente quiser instalar a Halcyon sem nenhum EDR, ele vai automaticamente instalar o Defender da Microsoft. Tá? E como é que a Halcyon funciona, né? Eu sou engenheiro de produção, quer dizer, nunca tive formação técnica de bits and bytes, mas sempre fui muito curioso.
E a Halcyon, neste acordo entre a Microsoft e o americano, a Halcyon é a única empresa que tem a possibilidade de monitorar o kernel no nível 0. Né? Então, níveis 0 ao 7, no kernel do Windows. E a única solução que pode monitorar no nível 0, ela vê toda a pirâmide de baixo para cima, é a Halcyon. Você pega uma solução como o CrowdStrike, uma solução como o SentinelOne, o Kaspersky, o Defender, etc., elas monitoram a partir do nível 3 do kernel. E, inclusive, acho que no próximo release do Windows, na versão, acho que 26, se não me engano, eles só vão poder atuar no user level, que é lá em cima. Então, você pega hoje esses ataques de ransomware, que são super sofisticados, ataques polimórficos, que ficam testando as barreiras da solução, do teu computador, de proteção, eles vão se alterando automaticamente para tentar ter sucesso. Então, são ataques muito mais sofisticados nesse sentido, que acabam muitas vezes explorando, por exemplo, drivers comprometidos. E os drivers são da camada 2, que é, então, o EDR não tem a visibilidade para baixo, tem para cima só. Então, a Halcyon, ela tem uma equipe, não só uma solução que consegue monitorar desde todo o stack do kernel, mas ela também consegue, a equipe, através do monitoramento de memória, etc., chamada de memória, consegue, inclusive, se a máquina for, de fato, cifrada, ela consegue, o pessoal da Halcyon consegue, inclusive, gerar a chave de decriptação da máquina. Caramba! E a Halcyon também consegue monitorar não só esses movimentos laterais do ransomware, mas também consegue monitorar a parte de data exfiltration, então toda a parte de dados que movem da máquina para fora. Porque hoje em dia não é só você ter a sua máquina cifrada, né? Quer dizer, eu tenho backup, etc. Eu acho que o risco hoje em dia dos ataques de ransomware não é só você ter a máquina cifrada e você parar a sua operação, mas como você ter os seus dados como reféns na internet. Então, se você não se você não monitorar a sua máquina e ver que saiu o dado da máquina para fora da sua rede, se você não pagar para descriptar, ele vai te ameaçar que vai, inclusive, liberar os seus dados na rede pública. Então, você começa a fazer conta de imagem, né? Não só a parte esse custo de imagem é muito importante para as empresas, né? Então, ainda mais você começa a pegar também a parte de proteção de dados, LGPD. Então, uma coisa leva a outra. Então, as empresas de hoje em dia são não só ameaçadas de cifrar a máquina inteira e não voltar a máquina, como eu vou expor os seus dados na internet. Então, você consegue monitorar essa movimentação de saída de dados da sua rede corporativa para fora. Né? E por incrível que pareça, um colega meu que trabalha também no mesmo mercado, ele passou por um incidente em um cliente onde houve um comprometimento de um servidor de um banco de dados. O atacante tinha acesso às credenciais, ele conseguiu, então ele estava fazendo toda a movimentação lateral ali no ambiente, tinha uma solução muito boa de proteção de EDR, porém o atacante já estava lá, já estava fazendo todo o reconhecimento do ambiente e ele fez a criptografia. Só que esse meu amigo disse, eu sei que a máquina foi comprometida, mas eu não sei se houve vazamento de dados. E aí o cliente ficou preocupado. Aí o cliente falou, como que eu vou saber agora que minhas informações não estão aí na DIP, né? Que o cara movimentou, o cara criptografou, o cara tava lá, ficou durante muito tempo, fez movimentação, então, mas não tem como saber se houve a exfiltração de dados. Isso é muito, muito interessante. E eu conheço o SentinelOne, já trabalhei com o SentinelOne, eu acho uma solução fantástica também. E eu não sabia, para mim, se você já tinha ali o VSS blindado, tranquilo, mas parece que se, por exemplo, houver alguma falha, algum kernel, algum dispositivo, algum elemento ali do sistema operacional que não tenha sido corrigido, tudo bem, você pode ter um Sentinel, mas a ameaça ainda vai continuar lá, né? Ela não vai sair de lá. Exatamente. Ela vai ser persistente. Exatamente, isso é um grande problema. Então, quando a gente fala de Halcyon, porque ele complementa, porque ele acaba inclusive protegendo os EDRs, né? Porque
corromper um BSS, isso pode acontecer, né? Inclusive, é interessante que a gente instalou na empresa aqui, o Halcyon, ele não depende de dar um reboot no servidor, depois está no nível 0 do kernel, você instala e já está rodando. Uhum. E é interessante que quando você vai fazer um update do Sentinel-1, no nosso caso, ele dá uma quedinha, né, de downtime e ele volta de novo na versão. O Halcyon avisa, olha, o seu Sentinel parou de funcionar. Ele dá um alerta, ó, se o Sentinel parou de funcionar. Então, é interessante que como são soluções que, de fato, se complementam, né? E de uma forma, ela se integra com o Sentinel-1, ela tem uma console única? Ela não tem uma console única, na verdade ela trabalha com o CrowdStrike, o Sentinel, com qualquer solução, né? Ele percebe que tem um Sentinel na máquina, ele sabe que o Sentinel é uma solução de EDR, né? O que ele vai fazer, ele vai sempre estar monitorando a máquina. Eu não vou pegar dados que estão em repouso, eu não vou analisar dados em repouso, mas no momento que um executável é executado na máquina, eu vou começar a monitorar aquele executável, né? E a maneira de AI que a Halcyon funciona é a maneira que está sempre aprendendo coisas diferentes. Entendi. Né? E óbvio, a mudança, a mirar para esse fabricante é porque existe uma tendência no mercado. Que engraçado, né? Agora eu preciso do antivírus, pelo jeito. Exatamente. Né? Você vai ver, quando começar a ficar tudo no nível do usuário, vai ficar pior ainda, porque aí ele vai ter menos visibilidade como solução de EDR na máquina inteira, né? Então, acho que isso, de fato, é uma preocupação. Tanto que a Halcyon não vai ser nada além disso, né? Uma solução de anti-ransomware. Né? Então, ela não vai ser uma solução não vai concorrer com o EDR, não vai nunca virar um EDR, um /CIEM, /TDR, não vai. Uhum. Você pega uma Sentinel hoje em dia, uma solução que tem EDR, tem a parte de TDR, tem a parte de proteção de cloud, tem a parte de CIEM, tem a parte de LLM para você facilitar a tua vida como usuário, né? Então é uma solução muito completa, né? E muito complexa. Tá? E nesse aspecto, nesse ano, a gente vai fazer uma grande evento no Mindsec, né? Isso que eu ia perguntar agora. Mas só uma curiosidade, o fato de ter autorização do governo dos Estados Unidos é porque só eles podem mexer na camada 0 do kernel? Não, na verdade, ela nasceu para um projeto militar americano. Ah, né? Entendi. Para proteger o governo americano. E aí o governo americano pediu uma autorização para que a Halcyon pudesse monitorar a partir do nível 0 hoje em dia o kernel do Windows. Né? Hoje ela funciona já para Windows, para Linux e vai funcionar para Mac, acho que no fim do mês que vem. Olha só. Mas assim, você vai pegar os ataques de ransomware, 98% o foco é em Windows, plataforma Microsoft. Sim, claro. Tá. E aí vocês vão levar isso para o Mindsec? Vamos, né? E a Halcyon, ela não poderia, ela é uma empresa que não pode ser vendida para uma empresa não americana. Tá? Então, como ela tem essa visão muito interna no kernel do Windows, o combinado foi, a gente abre para eles, mas contanto que você, como a proteção do governo americano, você nunca será vendido para uma empresa não americana. Ah, bacana. Então eles têm ali realmente, deve ter algum segredo muito forte, bem estratégico, para eles terem feito todo esse movimento. Muito bacana. E é interessante, é bacana, não a conhecia, não sabia que tinha isso. Para mim é novidade, o antivírus do antivírus, praticamente. Eu sei que o Sentinel não vai perder a validade dele, mas é uma camada de proteção a mais. Muito interessante, a gente sempre tem que estar preocupado com isso. E eu acredito que seja um destaque bem interessante pensando em Mindsec, né? Eu não sei se tem algum outro... É um destaque. Infelizmente, a gente acabou fechando o Mindsec muito com antecedência, nós não tínhamos Halcyon, mas nós vamos fazer uma ativação bem legal no Mindsec, vai ter um happy hour lá no Mindsec, a gente tem um espaço no Mindsec muito grande. Legal. Nós estamos levando 10 fabricantes para o Mindsec, então a gente comprou espaço no Mindsec para, se eu não me engano, 3 grandes, os 2 maiores estandes possíveis de área, de metro quadrado, e mais um stand onde a gente vai estar a Thales também com a gente. Então a gente vai ter uma área bem grande no nosso stand no Mindsec,
né? Alguns são 3, na verdade são 3 stands. Olha só. E mais uma área de happy hour. E a primeira noite vai ser um happy hour com a Halcyon, e a equipe da Halcyon vai estar lá no Mindsec com a gente. Então, se você for pensar hoje em dia, Orlando, no Mindsec, interessante, a gente tem hoje em dia 10 fabricantes. Então, vou nomear aqui para você ter uma ideia. A gente tem a Houston Networks, que é uma solução de NG Firewall, ETNA, NDR. Perfeito. Tá? A gente tem a Gigamon, que faz muito bem a parte de observabilidade, NDR, CIEM, XDR. A gente tem a Vim, né, como uma solução de backup, né, backup imutável. Então, você vai pensar em ransomware, né, você vai pensar já, putz, Vim, backup, né. Aí a gente tem a 10, que hoje em dia faz muito bem a parte de DDoS, a parte de ADC, a parte de CGNAT. Nós estamos também com a Pentera, né, que faz toda a parte de teste e penetração automatizado. Nós estamos com a SkyHigh, né, que é a solução de SSE, né, produção de dados, DLP, produção de nuvem. Nós estamos com a Thales, no stand grande com a Thales. A Thales hoje em dia tem algumas verticais da Thales, um conglomerado de empresas, uma empresa francesa gigantesca, né, de defesa, faz mísseis, faz a televisãozinha da Azul, na poltrona da Azul, faz aviônicos, mas a Thales tem uma divisão de cibersegurança muito interessante. Então, a Thales tem a parte de identidade, né? Toda aquela parte que veio da Gemalto, a parte de cartão de crédito, token, né? MFA, né? Tem a parte de CIAM, né? E tem a parte de aplicação, né? Aplicação e Data Security, que aí é a junção da Thales com a Imperva, né? Lembrando que a Thales comprou a Imperva há 2 anos atrás por $6 bilhões, né? E essa junção da Imperva com a Thales fez todo sentido, né? Então, hoje em dia, toda a parte de proteção de aplicação, proteção de dados, WAF, tokenização, anonimização de dados. Então, a Thales tem um portfólio muito poderoso. Continuando, nós estamos com a Pico Security. A Pico, hoje em dia, é um dos líderes em BAS, né? Então, simulação de ataques, Red Team, Blue Team. Nós estamos com a Forescout, né, toda a parte de NAC, visibilidade, produção de OT, IT, né? E por último, nós estamos com a Zimperium, que é uma solução nova no nosso portfólio, uma solução muito interessante que, aliás, veio recomendada pela SentinelOne, toda a parte de segurança de aplicativos móveis e dispositivos. Bacana. Com base código, no code. Se alguém quiser arrumar uma briga com vocês lá, vai ficar difícil, né? Porque é só peso pesado, né? E a ideia da CLM, cara, eu particularmente não fazia ideia que a CLM tinha tanta musculatura assim, tão forte, tão ampla e tão diversificada. Eu conhecia mais o SentinelOne, era basicamente Sentinel, vou ser bem sincero, mas eu sabia que era uma empresa muito boa. E a ideia de vocês irem para o Mindsec com tudo isso, com todos esses fabricantes, o que vocês estão assim enxergando? Que o Mindsec, o que vocês querem levar para o Mindsec? Qual que é a mensagem para os clientes? Ó, CLM chegou, a gente está com os tops, a gente está olhando tudo, a gente está capacitado, estamos preparados para qualquer desafio. Qual que é a mensagem? Acho que tem 2 mensagens, né? Se a gente for pensar na mensagem para o canal, acho que a CLM hoje em dia oferece um portfólio robusto para os canais, né? E temos, assim, diversos sabores para atender diversos tipos de canais, né? Então, como eu comentei, desde infraestrutura até cibersegurança e proteção de identidade. E hoje em dia o portfólio é muito robusto, então um portfólio que hoje em dia, de fato, briga de igual para igual com qualquer fabricante, né? Então, nós temos aqui, eu acho que... E o mais importante, a CLM é uma empresa muito ágil, né? Então, ela é uma empresa ágil, tanto na visão do fabricante, que sabe que com a CLM o produto vai chegar no mercado da melhor maneira possível, da maneira mais rápida, encurtando o ciclo de vendas. E para o canal, mesma coisa, é um portfólio robusto com 42 fabricantes. Mas acho que o mais importante que o Tomás gosta de falar na CLM, nós somos uma empresa fácil de fazer negócio, né? Então a CLM é fácil de fazer negócio, tanto para o fabricante quanto para o canal. Isso é importante.
Porque, assim, se é uma empresa difícil fazer negócio, você já desiste, entendeu? A gente tem um portfólio bastante sofisticado. A CLM não é um box mover, não está vendendo pãozinho quente. A gente trabalha com projetos grandes, clientes geralmente são clientes grandes, enterprise, né? Então, são projetos num ciclo de vendas um pouco mais longo, mas é importante o canal ter a CLM como parceiro para, de fato, levar o deal adiante, o negócio adiante, e fechar o negócio e trazer para o cliente dele valor, né? E proteção e agilidade. Bacana. E vocês estão com muita expectativa pro evento? Como que tá? Eu acho que a Mindsec vai ser uma vitrine, eu acho que primeiro para consolidar nossa marca, né, como uma empresa que tem um portfólio amplo de soluções. E eu acho também que para os fabricantes vai ser muito interessante para essa visibilidade deles no Mindsec, né? A Mindsec é uma empresa que atrai tanto canais quanto clientes finais. Então, acho que você acaba, de fato, atendendo os dois mundos, né? Então, o mundo de você atrair, eventualmente, novos canais interessantes, né? Que podem acabar levando aquele fabricante para outros clientes, outras verticais, outras regiões do Brasil, né? E, ao mesmo tempo, expondo sempre a CRM como uma referência de soluções inovadoras e disruptivas. Bacana, muito legal. Pô, bacana. Eu fiquei super animado. Eu vou até passar no stand porque Por favor, vai ser bacana, vai ser. passe lá. Teremos uma ativação legal. A gente fez uma seleção no fundo de parede aqui, nossa. A gente fez pensando em futebol. Nós Bacana. Sempre tem uma temática, né? Temática de futebol. E lá nós temos lá os álbuns de figurinha, onde cada um completa com as figurinhas de cada fabricante que ele vai conhecendo um pouco mais no nosso stand e acaba deixando ele elegível para ganhar. Se não me engano, a gente está sorteando acho que 1 ou 2 Xbox por dia. Opa! Lá no e mais outros prêmios. E no fim do dia, conhecer soluções muito interessantes e muito inovadoras e disruptivas. Bacana. E qualquer um pode participar, qualquer um pode que estiver no evento. Passa lá, pega o álbum e vai pegando as figurinhas em cada stand e vai completando o álbum. E o Happy Hour tem horário para começar, para terminar? Se não me engano, começa às 6h10 da noite o Happy Hour. Teremos Happy Hour, se não me engano, todos os dias. Eu acho que o Mindsec fixa o horário de início de Happy Hour às 6h10. Maravilha. Então, para quem curte um Happy Hour, eu vou ficar até o final do evento, porque por favor. Eu gosto muito do network. Não é só pelo Happy Hour. Bom, Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Tá? Eu sei que a gente é curto, mas é muito gratificante, muito bom. Tem alguma mensagem a mais que você quer passar? Algo que você gostaria de comentar a mais, que faltou? Acho que a gente cobriu bastante, mas acho que para quem estiver escutando, nós temos nossa página na internet, tem nossos 42 fabricantes, mas eu vou deixar aqui meu e-mail aqui, gabriel.camargo@clm.tech, para quem quiser saber mais sobre os fabricantes, ou quer saber mais como virar um canal, ou se for um cliente final, se quiser falar de alguma solução específica, a nossa equipe pode ajudar. Então, nossa CLM está aqui aberta e para atender qualquer tipo de demanda que a sua audiência tenha. Fechou. Muito obrigado. Obrigado pela participação. A todos aí que estão ouvindo, essa é só uma amostra de como que nós estamos evoluindo, como nós estamos crescendo e como as pessoas empresas como a CLM, um gigante que muita gente não conhecia, não sabia o tamanho que essa empresa nos notaram e nós estamos aqui tendo a oportunidade de conhecer em primeira mão todo esse portfólio, toda essa empresa robusta e que com certeza é um orgulho aqui para quem é brasileiro. Gabriel, muito obrigado mais uma vez. Minha audiência, muito obrigado e até o próximo programa. Valeu!